Dando sequência então à classificação doutrinária dos impostos, também a gente tem que separar os impostos em impostos pessoais ou subjetivos e reais ou objetivos. Quer dizer isso? Impostos pessoais é aquele tipo de imposto que vai ter a sua incidência sobre a pessoa do contribuinte. Vai ter a sua cobrança sobre a pessoa, sobre o esforço daquele contribuinte. Exemplo clássico, o imposto de renda. O imposto de renda incide sobre o meu trabalho, o valor que eu recebo do meu trabalho, o valor que eu tenho no meu provento. Tá? Então, o imposto de renda é o típico imposto pessoal. E os impostos reais ou objetivos? São aqueles impostos que vão ter sua incidência sobre o patrimônio do contribuinte, sobre os bens do contribuinte e não sobre o seu esforço. Ou seja, comprei um carro, a incidência então de IPVA vai ser sobre o bem e não sobre mim. Comprei uma casa, a incidência de IPTU vai ser sobre o bem e não sobre mim. Portanto, são tributos reais e não tributos pessoais. Tranquilo? Tome bastante cuidado com isso, porque tributos, ou melhor, impostos pessoais e reais, a gente vai tratar com vocês de novo lá na frente, quando estiver falando com relação ao princípio da capacidade econômica, capacidade tributária. Tranquilo? Outra classificação que a doutrina também trata com a gente, que é importante para a gente aqui, seriam tributos fixos, tributos seletivos, tributos proporcionais, ou melhor, impostos proporcionais e impostos progressivos, tá bom? Imposto fixo. Hoje em dia, quase caiu em desuso esses impostos fixos. Por quê? O imposto fixo é aquele que, independentemente do valor que eu recebo, do patrimônio que eu tenho, do que eu tenho de arrecadação, eu pago um valor fixo, tá? Praticamente caiu em desuso, por quê? Porque hoje o único exemplo que eu consigo dar para vocês aqui de impostos fixos é o ISS. E o ISS cobrado do profissional liberal, que ele paga um valor fixo. Ele paga o que se chama de alíquota fixa. Eu acho errado falar isso aí, alíquota fixa. É um valor fixo, tá? Mas a legislação às vezes coloca lá alíquota fixa. A alíquota fixa é 10%, é alíquota fixa. Tá bom? Então por isso que eu acho errado essa nomenclatura. Mas vocês vão acostumando com isso, porque pode ser que vocês encontrem. Até em decisão judicial, tá? Já vi vários juízes, vários desembargadores colocar lá. O advogado ele tem direito de pagar a alíquota fixa. A alíquota fixa é 10%. Tá? Eu não pago alíquota fixa. Eu pago um valor fixo de tributo. Como é que funciona? Se eu tiver no escritório um faturamento, ou tiver no escritório um honorários de R$1 milhão, ou tiver no escritório uns honorários de R$10 mil, independentemente de ser 1 milhão ou ser 10 mil, eu vou pagar um valor fixo. Quanto? 300, 400, 600 reais. Beleza? Isso pode ser por período de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Tranquilo? Então quer dizer o quê? Esse advogado, esse médico, esse contador, o profissional liberal em geral, ele não vai pagar pelo serviço prestado, pelo valor do serviço que ele prestou. Ele paga um valor unitário, tá bom? De uma certa forma traz um prejuízo para o recém-formado, porque uma grande banca de advocacia, se tiver lá 4 advogados sócios associados, ele vai pagar um valor fixo por 4 advogados. Tá? Só que ele vai pagar por 4 advogados ganhando R$1 milhão, sendo que um recém-formado paga por um advogado ganhando 10 mil, se ganhar. Tá? Então é um pouco injusto isso sim, concordo. Mas a legislação é feita dessa forma. Então a Lei Complementar 116 de 2004, que trata do ISS, prevê essa alíquota fixa, tá bom? Então o profissional liberal ele paga alíquota fixa. Não interessa o quanto ele faturou, o que interessa é um valor unitário que ele paga, beleza? Seletivos. Seletivos são tributos, como exemplo são impostos, né? Como exemplo do IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, que é utilizado com uma forma constitucionalmente garantida, né? Como uma forma de estimular ou desestimular certas situações. Ou seja, ele é seletivo por quê? Porque ele vai selecionar produtos ou gêneros de produtos e aí, dependendo da sua essencialidade para a sociedade, eu vou colocar uma tributação maior ou menor, tá? Bebida e cigarro não são essenciais, pelo menos a bebida eu acho que é uma injustiça isso, né? Imagina uma chiboca, uma cervejinha, principalmente artesanal ainda, não poderia ser tributado tão alto como é tributado, mas tem uma tributação violenta, é uma cascada de tributação que tem sobre bebida, beleza? Mas por que isso? Porque selecionado a bebida alcoólica como um gênero, ela faz mal.
tá? E principalmente tomado em excesso, ela faz mal. Portanto, eu quero desestimular as pessoas de fazer o uso excessivo. O que eu faço? Coloco uma tributação mais alta. Agora, e o alimento? O alimento, ele quer, pela seletividade que eu faço desse gênero, eu quero que ele seja mais barato, que as pessoas possam comprar e não gastar muito com o alimento. Portanto, eu vou estimular a redução da sua tributação. Portanto, eu tiro mais a carga tributária. Então, o tributo ou imposto seletivo tem essa função. Ele vai selecionar certos produtos e aí, selecionando esses produtos, ele vê a sua essencialidade para a sociedade. Sendo mais ou menos essencial, terá a tributação, então, maior ou menor, de acordo com a sua essencialidade. Tranquilo? Proporcionais. Aí a grande maioria, né? Os tributos proporcionais são aqueles que, sob uma base de cálculo, eu aplico então uma alíquota. Então eu vou pagar a tributação proporcional à base de cálculo. Ou seja, se eu tenho uma base de cálculo do imposto de renda de R$10.000, eu vou aplicar então uma alíquota de 27,5%. Se eu ganhar R$50.000, também aplico a base de 27,5%. Porém, proporcionalmente falando, quem ganha 50 mil vai pagar mais imposto de renda do que ganha R$10.000. Tranquilo? Então aqui acontece, eu tenho a tributação proporcional ao ganho, proporcional ao valor do produto, proporcional ao valor da mercadoria, ao valor daquele bem. Tá? E PVA, tem mais ou menos 4,5% de tributação de PVA. Tá bom? Meu carro vale 100 mil, eu vou pagar um valor de PVA. Uma outra pessoa tem um carro que vale R$400.000, paga um outro valor de PVA. A alíquota é a mesma, 4,5%. Porém, esses 4,5% sobre mim tem um valor e sobre aquela pessoa tem um valor. Então eu pago proporcionalmente ao meu bem aquele valor que tem a fixação da alíquota. E aí, ainda com essa consequência, eu tenho também tributos que são progressivos. E aí a gente tem um exemplo clássico que é o imposto de renda. O imposto de renda, além de ser proporcional, ele é progressivo. Por que além de ser proporcional, ele é progressivo? Porque se eu estiver dentro de uma faixa de arrecadação de valores, eu vou pagar uma alíquota de imposto de renda. Ou seja, se eu ganhar de 15 a 30 mil reais, de 15 até R$1 milhão, eu vou pagar, de 15 para frente, eu vou pagar 27,5% de imposto, beleza? Então se eu ganhar 15 mil reais, eu ganhar R$1 milhão, eu vou pagar 27,5% de imposto. Então, proporcionalmente, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Tá? Só que aí, visando a capacidade econômica, visando a capacidade contributiva, o imposto de renda tem alíquotas também progressivas. Quer dizer isso, abaixo dos 15 mil, dependendo do que eu ganhar, eu posso ficar entre uma isenção do imposto de renda, posso ter lá uma tributação de 7,5%, 15% ou 22,5%, para depois chegar nos 27,5%. Então percebo, se eu estiver ganhando, sei lá, 6 mil reais, eu pago uma alíquota de 7,5%. Se eu estou ganhando 15 mil, eu pago 27,5%, tá? Eu não sei se são esses valores mesmo, tá? Não recordo agora se são esses valores mesmo. Mas só para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Então, eu tenho, além de ser proporcional, ele é progressivo. Então, à medida que eu vou subindo de faixa de arrecadação, de faixa salarial, eu vou pagando um valor diferente do imposto de renda. Eu posso pagar 27,5%, como eu posso pagar 22,5%, como eu posso pagar 15% ou 7,5%. E dependendo do quanto eu ganho por mês, eu posso até mesmo ter uma isenção tributária. O João trouxe para a gente aqui como é que ficaria. Então, vamos lá. Até 1903, a gente teria isento, tá? Acima disso, até 2.826, 7,5%, tá? De 14 a... Não, é isso mesmo? Não, 27,5%. Depois, de 2.826 até 3.751, 15%. De 3.751 até 4.664, 22,5%. E aí, de 4.664 para cima, eu tenho a tributação então de 27,5%. Beleza? Então percebam, isso é imposto progressivo. Obrigado, João. Isso seria um imposto progressivo. Por quê? Porque à medida que eu subo as faixas de arrecadação, eu tenho um aumento da tributação. E daí, dentro de cada faixa, pegar um exemplo aqui dos 27,5%, acima de 4.664, que eu vou pagar 27,5%. Acima disso, eu vou pagar
proporcionalmente à minha arrecadação. Então eu vou pagar 27,5%, chegar nessa margem baixa. Se eu aumentar a minha arrecadação para 50 mil reais, eu vou continuar pagando os 27,5%, só com uma proporção maior do que aquele outro. Isso são tributos, então, progressivos, mas também proporcionais. Tranquilo? E aí, para a gente finalizar a classificação, a série de classificação que até a Constituição traz para a gente, né? Seria o quê? Impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Impostos federais, previsto no artigo 153, impostos estaduais, previsto no artigo 155 e impostos municipais, previsto no artigo 156 da Constituição Federal. Detalhe com relação ao Distrito Federal. Já ouviram lá nas aulas constitucionais que o Distrito Federal é um caso sui generis. O que quer dizer isso? Ele não parece com nada, é um negócio meio esquisito, tá? Por que esquisito? Vamos lá. Seria um município porque tem lei orgânica. Pode ser. Mas não tem prefeito, tem governador. Então ele seria um estado. Tá, mas um estado com lei orgânica? Então ele não parece nem município e não parece nem estado. Por quê? Ele faz ora às vezes de um município, ora às vezes de um estado. Por isso que a sua lei orgânica, ela tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar muito cuidado na sua interpretação. E quem vai prestar concurso, toma cuidado com isso para não dar pancada na hora do concurso, hein? Não fazer aquilo que acontece muito em concurso, para não passar no mata-burro, que, vamos falar a verdade, né? Teste é mata-burro. Teste não vai qualificar o melhor ou o pior, é mata-burro. Você tem que eliminar o máximo possível de competidores para chegar na segunda fase, aí você vê se a pessoa conhece ou não. E aí acontece, o que tratar na lei orgânica de matéria estadual, ela vai fazer às vezes de uma Constituição estadual. O que tratar de matérias municipais, essa lei orgânica vai ser tratada como uma lei municipal, como uma norma municipal. Tranquilo? Isso é importante porque a forma que eu vou adotar essa lei orgânica estadual, matérias estaduais, matérias municipais, vai diferenciar a competência para eu recorrer de uma DIN, recorrer referente a alguma ação constitucional, tá bom? Então tomem cuidado com esse tipo de questão, beleza? Então o Distrito Federal, ele não tem na Constituição Federal impostos distritais. O que ele tem? Quando ele fizer as vezes de estado, ele pode cobrar os impostos estaduais. Quando ele fizer as vezes de município, ele pode cobrar impostos municipais. Então o Distrito Federal pode ter tanto o ITBI de competência municipal, como pode ter também o IPVA de competência estadual? Pode. Beleza? Então ele faz às vezes tanto de estado como às vezes de um município. E aí, pessoalzinho, uma coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado, que isso aqui é extremamente importante pra gente, que é o quê? O imposto, a principal característica que ele tem é o quê? Ele não ser vinculado a uma atividade estatal. Nós já falamos isso. Só que vai além essa não vinculação. Além de não ter lá uma vinculação específica a uma atividade estatal, o valor da sua arrecadação, o produto da sua arrecadação, também não pode ser destinado a nenhuma rúbrica específica, a nenhum órgão específico, não pode ser destinado a nenhuma, não pode ser afetado a nenhuma parte do orçamento. Vai para o orçamento de forma geral. Por isso que a doutrina diz o seguinte, que os impostos são tributos que têm a incidência da não dupla vinculação. O que quer dizer isso? Não dupla vinculação. Significa que ele não se vincula a uma atuação estatal, portanto, é não vinculado a uma atuação estatal, mas também não se vincula a uma afetação a nenhuma rúbrica orçamentária. Portanto, também preza sobre ele o princípio da não afetação. Beleza? A não afetação prevista no artigo 167(4) da Constituição Federal. Certo? Então, quando eu falo para vocês dos impostos, os impostos são totalmente desvinculados. Eu não tenho que receber uma atividade estatal para pagar imposto. E uma vez pago o imposto, ele não vai ser alocado em nenhuma parte específica. Eu cobrei um imposto para ir diretamente para a saúde pública. Não posso. Cobrei um imposto agora para ir especificamente para as obras públicas. Não posso fazer isso. Por que não posso fazer isso? Porque os impostos são tributos desvinculados.
a uma atividade estatal, mas também sofre a não afetação, a desafetação. Portanto, o valor arrecadado não está afetado a nenhuma rúbrica pública, tá? Nenhum tipo de serviço, nenhuma atividade, nenhum tipo de órgão público. Mas tome muito cuidado. Salvo as exceções previstas na própria Constituição Federal, eles sofrem então essa não afetação. Mas a nossa Constituição Federal tem algumas exceçõezinhas. Exemplo, artigo 204, parágrafo único, que vai falar da inclusão de programas sociais. Então eu posso arrecadar um imposto e definir um valor para programas de inclusão social. Beleza? Artigo 216, parágrafo 6º, que fala da cultura. Então, parte do imposto eu posso vincular a sua arrecadação, o produto, à cultura, tá? A desenvolvimento de cultura. Artigo 218, parágrafo 5º, ciência e tecnologia, também prevê que eu posso afetar, né, parte da arrecadação dos impostos para aquela finalidade específica, tá bom? Atos das disposições constitucionais transitórias, artigos 71, 72, parágrafo 2º, também combate à pobreza. Então prevê lá que eu posso afetar parte da arrecadação dos impostos, eu posso afetar então para essa rúbrica de combate à pobreza, certo? Se não forem exceções constitucionais, a regra se aplica aos impostos que não têm afetação a nenhuma rúbrica do orçamento, nenhuma rúbrica orçamentária, a arrecadação feita dos impostos. Então o que eu arrecado com os impostos, em regra, não tem afetação. Por isso que a gente tem essa tratativa de doutrina, que os impostos são duplamente não vinculados. Não se vincula a uma atividade estatal quando eu pago, e depois de pago não ficam afetados a nenhuma rúbrica. Com essa aplicação da dupla não incidência dos tributos, tá? Dos impostos, quer dizer, a gente tem algumas consequências, e essas consequências eu quero que vocês tomem bastante cuidado, que na prática é muito comum a gente ver a alegação dessa forma em ações, tá? Que é o quê? Eu não posso chegar e falar que não vou pagar o imposto em virtude de uma falha na prestação do serviço estatal. Ou seja, caiu um poste aqui na minha rua e eu fiquei 3 dias sem iluminação. Ligar a prefeitura, ligava na companhia e não ligaram a luz aqui. Fiquei 3 dias sem iluminação. Não posso falar que eu não vou pagar IPTU por causa disso. Porque o serviço não foi bem prestado. Era uma entidade pública, uma pessoa jurídica de direito público, criada pelo município, não prestou o serviço direito, vou punir o município, não vou pagar o IPTU. O que acontece com isso? A alegação de que teve uma má prestação de serviço público não serve como base para eu deixar de pagar o imposto. Beleza? Outra coisa, não posso exigir a realização de uma obra, tá? Em decorrência do pagamento do imposto. Tá? Eu não vou pagar o IPTU, não vou pagar IPVA porque tinha que construir uma ponte aqui e até hoje não fizeram. Ia duplicar essa rodovia aqui, não duplicar até hoje, então não paga IPVA mais. Não posso fazer isso. Vincular o pagamento de um imposto a forçar o Estado a fazer uma obra. Não posso, tá? Detalhe, aí um parênteses para vocês aqui. A gente vê em concurso também que às vezes faz uma confusão muito grande. Até o judiciário faz confusão muito grande com relação a isso aqui, tá? E principalmente municípios. E aí eu já falo que é uma confusão direcionada a uma confusão de má fé mesmo. Por quê? O Código Tributário Nacional prevê no seu artigo 32 que o IPTU só pode ser cobrado quando o imóvel estiver em local de área urbana ou urbanizável. Quer dizer isso? Área urbana. O município tem a competência para aumentar ou diminuir a área urbana. Tá? Só um pouquinho. O município tem o direito, então, de fazer com que você tenha uma área urbana estendida ou diminuída. Tá? É a competência do município fazer isso. Só que acontece o seguinte, o município alargou uma área urbana, tá? Aumentou a área urbana e acabou pegando algumas chácaras, como acontece em Piracicaba. Pode cobrar IPTU? Pode, se for uma área urbanizável. Então eu já coloquei na lei do desenvolvimento urbano que aquela área agora é urbanizável. Só que eu não coloquei lá meio fio, não coloquei água, não coloquei escola, não coloquei nada das benfeitorias que estão previstas no artigo 32. Portanto, essa área não é uma área urbanizável. Mas como assim?
Esse artigo 32 fala o seguinte: para que seja considerado uma área urbanizável para fins de cobrança do IPTU e não para o pagamento do IPTU, para fins de início de cobrança do IPTU, eu preciso cumprir 2 dos requisitos previstos no artigo. Então eu tenho que ter lá o cumprimento, ou colocar escola, colocar meio-fio, colocar iluminação, esgoto, creche, alguma coisa tem que pular. Tem uma relação lá do que eu devo fazer para essa área ser passiva da cobrança do IPVA, sobre IPTU. Cumprir 2 de todos aqueles que tem lá, cumprir. Agora sim eu posso começar a cobrar o IPTU. Porque eu falo para vocês que geralmente o município cobra o IPTU e depois ele fala assim, não, estou cobrando IPTU para fazer a obra pública agora. Não, não é assim. Por quê? Porque o IPTU, sendo um imposto, não está vinculado o seu pagamento a uma obra pública. E aí você vê muita gente recorrendo à justiça falando o seguinte, olha, estou pagando IPTU aqui, o governo tem que me dar então meio fio aqui. Não é assim que se faz. Por que não? Porque eu não posso exigir uma obra pública. Assim como também o município não pode criar IPTU para depois, com a cobrança, ele bancar a obra pública. Ou ele faz primeiro, urbaniza a área e aí cobra IPTU, ou ele continua sendo uma área rural. Tranquilo? Então aqui tome bastante cuidado, eu não posso exigir essa forma, mas para a cobrança do IPTU eu tenho que ter pelo menos 2 dos requisitos previstos nesse artigo 32, certo? Então aqui tome bastante cuidado, porque essa questão que a gente trata aqui da dupla não incidência tem consequências também na prática, vocês tomem bastante cuidado, certo? Para a gente finalizar a parte dos impostos, então, o que eu tenho aqui? Os impostos também, a competência dele é uma competência privativa. Cada ente federativo tem o seu imposto de competência, seja tributos federais, artigo 153 como imposto de renda, tributos estaduais, artigo 155 como IPVA, tributos municipais, artigo 153 como é o caso do ISS. Todos eles já têm a competência privativa. Ele vai ser cobrado sob signos presuntivos de riqueza. Tá? Então não é uma atividade estatal sendo dada, é o fato de eu ser detentor, ter a posse, ser dono de um signo presuntivo de riqueza. Por isso pode ser cobrado esse tributo, esse imposto, tá bom? Eu quero que vocês tomem bastante cuidado, tá? Não é restituível um imposto. E aí você fala, puta merda, professor, como é que não é restituível esse imposto se eu paguei imposto de renda e agora estou esperando a restituição de imposto de renda? Tá, vamos lá. O que seria restituível? Eu pagar um valor no tributo e depois de um certo tempo que a administração já usou esse valor, ele me restitui do valor. Exatamente o mesmo valor que eu paguei. Empréstimo compulsório é restituível. Ele é compulsório, é um tributo, mas é um empréstimo. Tem esse caráter então de eu emprestar o dinheiro para o Estado e depois o Estado me restituir esse valor. O imposto de renda não funciona assim. O imposto de renda, o STF, para adequar a estrutura do imposto de renda à interpretação doutrinária e legal, ele fala o quê? Que o valor arrecadado de imposto de renda retido na fonte não se configura com pagamento, não se configura com antecipação de fato gerador, tá? Presunção de fato gerador. O que eu tenho lá é mero recolhimento cautelar. Quer dizer isso, mero recolhimento cautelar? Significa que o imposto de renda, eu recolho um valor cautelarmente, vai funcionar mais ou menos, tá mal comparando com uma poupança, tá? E aí, quando eu tiver que pagar imposto no ano seguinte, lá em abril e maio, em maio e abril, né? Eu vejo o quanto eu tenho de arrecadação naquele ano, o quanto deveria pagar e o quanto já foi recolhido. E aí eu vejo se eu tenho restituível o valor, ou melhor, devolvido o valor, mais correto se falar, devolvido o valor, se eu pago a diferença ou simplesmente não faço nada. Nem tem que não teve devolução e nem tem o pagamento de diferença, tá bom? Então tomem cuidado com o imposto de renda, por mais que a lei fala que ele é restituível, quando você recolhe a maior, não é restituível, é mera devolução. Como eu falei para vocês, mal comparando, vai funcionar como se fosse uma poupança. Então eu vou até o banco e faço o quê? Banco, me devolve o valor. Tá? Não estou restituindo o valor com o banco, estou pegando o valor de volta, é meu. Tá? Por que é feito dessa forma? Porque quando eu faço o recolhimento cautelar desse imposto de renda no ano anterior ao ano em que eu devo pagar o imposto de renda,
a empresa não vem perguntar para mim o quanto eu gastei de medicina com médico, o quanto eu gastei com dependentes, o quanto eu gastei em educação para abater o valor e aí ter o pagamento de imposto. Não, ele vê o quanto eu ganhei no cheio, separa o imposto de renda, recolhe esse valor para a administração pública federal e aí no ano que vem eu mostro, olha, gastei tanto com educação, tanto com saúde, tanto com dependentes. Então, eu não ganhei 100 mil reais naquele ano, eu ganhei 40 mil. Como eu já tive um recolhimento cautelar sobre 100 mil e era para recolher sobre 40, eu tenho então uma devolução daqueles valores que eu paguei, ou melhor, que eu recolhi a maior. Beleza? Então não são restituíveis os impostos. Tributo restituível é o empréstimo compulsório, que eu pago e depois de um certo período eu tenho a restituição desses valores. Certo, pessoal?